Delors Monberg já dizia que o que dá forma ao vivido da experiência dos homens são as narrativas que eles fazem de si. A narração não é apenas um instrumento, a linguagem na qual esta se expressaria. A narração é o lugar no qual o homem vivencia, experiencia e faz parte da sociedade e da sua vida. Assim tem sido os grandes clássicos que fazem parte da nossa literatura e da nossa vida. Dessa experiência que a sociedade vive, nas quais variadas formas, seja nos livros, nos filmes, na teledramaturgia, no cinema, na música, nos sebos, nas livrarias ou até mesmo nos comentários de professores, literatos nas mídias sociais, assim como recentemente nas redes sociais como o Facebook, o Twitter, o Instagram, as lives que ficaram mais intensas com este momento de pandemia que vivenciamos, os vídeos do YouTube como esse que criamos agora para falar um pouco de literatura clássica. Segundo Ítalo Calvino, em seu ensaio Por que Ler os Clássicos, ele vem abordar, entre outros, um tema bastante polêmico. Alguém nunca assume que nunca leu um clássico. Quando se pergunta, a pessoa diz: estou lendo, estou relendo, mas como fugir de toda essa magnitude que os clássicos expressaram e vão continuar perpetuando em nossa sociedade? Quem nunca leu um Dom Quixote, um Romeu e Julieta, uma Memória Póstuma de Brás Cubas? Ítalo Calvino vem afirmar que não haveria a relevância que se afere ao ler ou reler, pois toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta, é uma leitura como se fosse a primeira vez. Há sempre uma beleza oculta, assim como toda primeira leitura de um clássico é, na realidade, uma releitura. Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Literatura. O nosso papo de leitura hoje vem tratar sobre as manifestações dos clássicos da literatura no cotidiano da sociedade, uma proposta para o ensino de literatura. É uma proposta realizada por mim, Jorge Lima, com as colegas do curso de Letras da Universidade Federal do Pará, Ana Carolina, Silvana Borges e Larissa Avis. Dentro dessa proposta, a partir dos conceitos sobre o que é literatura, essa proposta vai além dos muros da escola, porque a literatura clássica ela está presente, impregnada em nossa história, em nossa existência, porque são aqueles livros os quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca estou lendo, como já nos dizia Calvino, né? Então, esta literatura clássica se faz presente sempre nas nossas experiências mundanas. E este trabalho se fundamenta nas premissas de que os clássicos literários são lidos na sociedade de maneira invariável, na cultura do povo representada nos costumes e na linguagem, e que esta literatura clássica, essas obras, invariavelmente trazem as marcas de leituras precedentes à nossa existência, precedentes a nós mesmos, pois os clássicos, eles acabam nos conduzindo para um outro mundo. E tendo como base as questões levantadas pelo Ítalo Calvino, que é o autor que a gente aprofunda neste estudo, a nossa pesquisa se deu com diferentes pessoas, diferentes classes sociais, nível de escolaridade, gênero, e como essas pessoas
detêm, conhecem e aprenderam com essa literatura clássica. Assim, observamos como se dão essas proposições, de como eles tiveram acesso a essa literatura clássica, mesmo sem terem lido a obra na sua íntegra. Agora vamos apresentar o primeiro bloco de vídeos com esses relatos dessas experiências. O livro que eu tenho interesse em ler, eu conheci pela primeira vez no filme O Segredo de Mary Riley, que é com a atriz Julia Roberts, que ela é uma governanta que ela trabalha na casa do Sr. Jekyll. O livro que eu queria ler era O Médico e o Monstro, se eu não estou enganado, O Médico e o Monstro, do autor Robert Stevenson, que retrata a história de mudança do Sr. Jekyll no Sr. Hyde, no Sr. Hyde no Sr. Jekyll. Eu não conheço muito bem a história, eu só sei basicamente isso, que era um médico era finalzinho do século XIX e no século XX, e que parece que ele criou uma fórmula para mudar de corpo. Eu não sei qual foi a finalidade. Eu tenho o livro há mais de 10 anos, só que eu nunca li, e não foi por falta de oportunidade. Boa noite, eu vou entrevistar aqui a Ivanilda e eu gostaria de saber se você já leu algum livro, alguma obra clássica. Não. Mas você já ouviu falar, você conhece a história de alguma obra clássica, por algum meio, pela televisão, alguma adaptação ou por algum lugar? Sim, Romeu e Julieta. Sobre o que fala a história, mais ou menos pelo que você já conhece, mesmo sem ter lido? Que eles se conheciam, que os pais não eram de acordo com o namoro, aí eles foram se conhecendo com o tempo, aí devido a eles foram se conhecendo, aí como os pais não aceitavam o namoro dos dois, ele tomou um veneno e ela tomou o outro. Ela tomou o verdadeiro e ele tomou o falso. Tá bom, muito obrigada. De nada. Olá, eu vou falar sobre o Corcunda de Notre Dame. Eu nunca li o livro, mas eu sei que é uma história de uma criança que foi abandonada pela família na porta de uma igreja por conta da sua deformação física no corpo. Essa criança, ela cresce, né? E ela se apaixona por uma cigana que se chama Esmeralda. Essa cigana, ela dança lá na frente da catedral, na praça da catedral. E dessa paixão, o Corcunda comete um crime. Eles são perseguidos pela população, o Corcunda apanha e ele resgata a cigana Esmeralda e ficam dentro da catedral. A Esmeralda cuida dos ferimentos do Corcunda. Enfim, essa história, ela tem injustiça, possessividade, relacionamento abusivo, ambição. Eu ouvi falar desse livro através dos meus filhos, mas eu nunca li. Conforme os relatos dos vídeos, né, em diálogo com as proposições de Calvino, ele aponta este sentido do entendimento de que a literatura representada ou apresentada por estes sujeitos da pesquisa que foram entrevistados, que as obras que eles conhecem, as obras clássicas, está intrinsecamente implicada no cotidiano deles, neste cotidiano da sociedade, representando o seu costume, a sua necessidade de conhecimento, a sua cultura e nas mais variadas linguagens que a gente percebe, como um que fala que ouviu de um professor um relato, ou que assistiu um filme, ou que viu em uma minissérie, numa novela, assim por diante a literatura clássica se manifesta. Entretanto, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos de si, mas que acaba repelindo. Assim, os clássicos da literatura não nos ensinam necessariamente algo que não sabíamos. Assim, um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas continuamente as repele para longe.
os clássicos da literatura não nos ensinam necessariamente algo que não sabíamos. Conforme os estudos de Calvino, muitas vezes eles dizem algo que já conhecíamos, portanto, nos fazem descobrir aquilo que já sabíamos, só que de uma maneira nova. A cada leitura de um clássico existe uma releitura e uma redescoberta de si mesmo e da própria obra. Vamos para o segundo bloco, agora com mais alguns vídeos que traz essa experiência dos clássicos presentes na sociedade. Bom dia, eu sou Silvana Pimentel Borges, eu sou aluna da Universidade Federal do Pará, do curso de Letras. Nós estamos fazendo um trabalho para a disciplina de Oficina de Literatura e um trabalho sobre os clássicos literários. Nós estamos investigando como que os clássicos literários sobrevivem através dos tempos, por isso são clássicos, mas como que eles são conhecidos, como que eles ficam conhecidos pelas pessoas, mesmo sem elas terem lido. Eu estou aqui com a minha colega Gorete. E, Gorete, tem alguma obra literária que você conheça a história, mesmo que você não tenha lido? Sim. Qual é a obra? Olha, uma história assim que eu lembro muito da minha infância, que foi O Gato de Botas. Você pode falar pra gente o que é que você lembra dessa história? Eu lembro que era a história de um senhor que tinha 3 filhos e deixou uma herança para cada um deles. E um deles foi esse gato, né? E esse gato, assim, eu lembro que ele fez muito sucesso na vida do herdeiro, da pessoa que ganhou esse gato. Ele conseguiu uma proeza de mentir para todo mundo que esse dono dele era rico, tinha muitas terras, para poder casar com a filha do rei. E com tudo isso ele conseguiu realmente enganar todo mundo e esse rapaz ficou realmente rico no final da história e se casou com essa moça. Uhum. E, Gorete, como foi que você ficou conhecendo essa história? Era a minha mãe. A minha mãe, ela foi professora primária naquela época, né? E ela gostava muito de contar histórias pra gente. Todas as noites a gente sentava na sala no chão para ouvir essas historinhas, as histórias dos clássicos. Uhum. Tá certo. Gorete, te agradeço pela participação no nosso trabalho. Muito obrigada. De nada, precisando, nós estamos aqui, colega. Um livro que eu sempre quis ler é o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Eu conheci o livro a partir do filme de 2001, estrelado por Reginaldo Faria, onde o próprio Brás Cubas morto conta a história de sua vida. Há passagens marcantes do filme, como o romance com Eugênia. Ela era bonita, mas era coxa. Ele chega a pensar em noivar com a moça, mas não casou porque ela era coxa. E o grande amor de sua vida é Virgília, que acabou não casando com ela por fatos da vida. Ela casou com outro cara e acabou sendo o amor da vida dele até a sua morte. Olá, meu nome é Silvana Pimentel Borges, eu sou aluna da UFPA, estou aqui fazendo um trabalho para a disciplina de Oficina de Literatura. Nós estamos fazendo um trabalho sobre os clássicos literários. Essa é a Dona Maria José, minha colega de trabalho, e Dona Maria, a senhora conhece algum clássico literário que a senhora não tenha lido, mas que a senhora sabe a história? A senhora poderia contar para a gente, falar um pouco para a gente? Sim, conheço a história do Monteiro Lobato, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha a Dona Benta, a tia Anastácia, a Cuca, a Narizinho. Era no sítio que eles moravam. Aí tinha o Saci Pererê, o Visconde de Sabugosa, e eles viviam ali em família, viviam correndo pelo sítio, aí ficavam brincando, aí tinha lá na várzea, tinha a Cuca que sempre aparecia, o Saci Pererê, e aí por diante, tá bom? É isso? Tá ótimo, Dona Maria, obrigada. Tá bom. Eu vou contar aqui o que eu lembro, né? Fale primeiro o nome da obra. O nome da obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso aí eu estava assistindo no canal Cultura
E eu vi através da história, até pelo fato que eu acho interessante, as histórias literárias, né? E eu achei legal. O que eu recordo, mais ou menos, né? Que eles falaram que é o começo pelo fim, que é um morto que começa uma história do fim pro começo, de trás para frente, e vai se desmembrando e nessa história tem umas críticas sociais que fala sobre racismo, algumas coisas assim. Um fato que eu achei interessante foi da borboleta, quando a borboleta pousa no ombro de algum personagem, que eu não lembro o nome, que faz muitos anos, na hora que a borboleta pousa no ombro dele, ele dá um tapa e ele mata a borboleta, e quando a borboleta cai no chão, ele diz: quem manda ser preta. Aí eu entendi que isso aí é uma forma de crítica social sobre o racismo, e é isso que eu lembro. Tá bom, David, muito obrigada por participar do nosso trabalho. Neste bloco, estaremos apresentando também mais uma forma de como a literatura clássica está impregnada no cotidiano dos jovens, dos estudantes e da sociedade. O texto literário clássico, ele está apoiado no conhecimento que ilumina, e essa luz é que buscamos em nossa proposta de ensino de literatura. Essa luz que vem trazer o prazer pela leitura, o conhecimento destes clássicos de forma planejada e relevante. Uma vez que atualmente o universo digital se configura como a principal ferramenta de acesso à literatura pelos jovens, estudantes e por toda a sociedade, devido a este momento que enfrentamos a pandemia do Covid-19. Assim, propomos esta atividade aos alunos ingressantes para o ensino médio, que é uma etapa da educação básica que vislumbra o ingresso no ensino superior. E o objetivo é fomentar, junto a estes alunos, o interesse pelos clássicos, pela leitura dos clássicos, e não aprender essa leitura reduzida, essa leitura terceirizada, por meio da utilização do recurso digital. Assim como esse vídeo no YouTube, nós podemos sugerir essas leituras e esses discursos da literatura clássica, e que eles apresentem, que eles mostrem um pouco dos clássicos que eles leram, que eles aprenderam. Pois hoje o clássico, a literatura clássica, faz parte da sua vida, faz parte do seu cotidiano, está presente em sua linguagem, como nos memes que nós vamos visualizar agora. Uma palavra final para a gente aguardar o próximo vídeo que estaremos produzindo, né? Chama-se de clássico um livro que se configura como o equivalente do universo, a semelhança dos antigos talismãs, assim dizia Calvino, né? Nesse sentido, os clássicos assumem uma linguagem universal. Eles existem nos 4 cantos do mundo. Pode ocorrer também que um clássico desencadeie uma reação de oposição, uma crítica, uma relutância, uma impaciência, um desejo, um sonho. Mas ainda assim, ele busca trazer em sua obra, Calvino, essa conceituação que vai para além de todas as experiências vividas, porque permanece inesquecível na memória, sendo revisitado nas mais diversas linguagens, cada clássico. Essa produção de hoje é uma produção acadêmica, né, como fruto da oficina de literatura, do curso de Letras, Língua Portuguesa, da Faculdade de Letras, FALE, do Instituto de Letras e Comunicação, ILC, da Universidade Federal do Pará.
Apesar deste momento de isolamento e distanciamento social, o conhecimento continua sendo construído. Então, trazer esse diálogo da literatura clássica presente na nossa sociedade, presente nas nossas experiências, é um alento, ainda que a gente não consiga comprar um livro numa livraria, mas nós acabamos tendo esse acesso pelas redes sociais, pelas mídias sociais, e quem sabe vocês não possam produzir um vídeo e nos mandar para a gente também ter esse diálogo. Uma boa reflexão, até breve.